Isto diz a quem tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tem paciências, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tem, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que ao vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. O que aconteceu aqui nesse capítulo, nesses versos que a gente leu, onde nós perdemos esse amor? Vocês podem ver que ele vem falando, né? Quanta coisa boa que nós temos, trabalhamos bem, temos uma obra, temos nossas missões, e aí ele vem repreendendo. O que ele diz? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. O que aconteceu com esse amor? O que nós fizemos com esse amor? Será que nós trocamos o amor a Deus, a contemplação, pela obra que nos foi confiada? Estamos enredados com tantos afazeres? Será que é isso que aconteceu? Às vezes eu me sinto assim. Parece que eu já acordo já saio resolvendo 1 milhão de coisas, né? Não é? E às vezes as coisas da gente mesmo, né? Não é nem outras coisas, não são outras coisas. Uma coisa que me chamou a atenção é de onde vem esse termo primeiro amor. O primeiro amor, ele é usado geralmente quando você está falando sobre esse amor esponsal, o amor do noivo para a noiva, né? Do esposo para a esposa. Eu achei legal que no dicionário fala que é união de almas. Eu tinha anotado o nome do dicionário ali, mas sumiu. De almas e afinidade. Ou seja, você tem essa união. É um amor que arrisca tudo por uma causa. Ele é transbordante, ele é generoso, não mede esforço, nem custo. Ele está disposto a fazer coisas extraordinárias. Tudo sacrifica pela pessoa amada. Eu me lembro, quando eu vi isso aqui, que quando eu comecei, eu e o Ednardo começamos a namorar, eu lembro que eu conversava muito naquela época com o pastor Laércio, que era nosso pastor. E ele estava sempre muito próximo dos seus líderes, né? Pelo menos eu sentia e via isso, ele acontecia, por mais que às vezes aqui, não presente, mas ele ligava, ele orava com a gente, né? Se preciso, ele dava uma exortada, eu achava ele bem, bem presente. E aí, uma vez ele falou assim, o que está acontecendo com você? E eu falei, como assim? Não, eu não estou sentindo a sua espiritualidade, ele falou para mim. E eu fiquei meio passada, né? Aí ele insistiu naquilo e eu comecei a pensar na espiritualidade. E aí eu parei para pensar, eu falei, de fato, né? Antes eu ia para o trabalho, caminhando, e voltava, geralmente caminhando, e nas minhas caminhadas eu conversava com Deus, né? E aí depois eu voltava para casa, quando eu comecei a namorar, eu conversava com o Ednardo. Então eu falei assim, eu já sei o que aconteceu, né? Eu troquei meus papos com Deus com os papos com meu namorado, foi isso. E aí eu tive que pensar uma nova estratégia. Aí de novo,
você está abandonando o primeiro amor. Daí eu falei, olha, tá vendo como é realmente um amor de um noivo para com uma noiva? A gente quer tudo, a gente quer falar o tempo todo, a gente tem uma coisa, a gente lembra, né? Quer conversar com a pessoa. E aí é bem assim, quando a gente está nesse início, ó, a gente arrisca tudo por essa causa, a gente não mede esforço. A gente tem essa generosidade, né? É transbordante, a gente quer falar daquilo, quanto está sendo legal, quanto está sendo bom, tudo que está acontecendo, assim, a gente quer falar daquilo. E é um amor que está disposto a fazer coisas extraordinárias. Por exemplo, o Ednardo nunca tinha vindo ao ensaio do coral, mas para me acompanhar ele veio. Ele vinha e ficava aqui. Então, é coisa extraordinária, né? Eu não sei se eu fiz alguma coisa extraordinária, né? Talvez eu tenha feito, não me lembro que coisa, né? Enfim, a pessoa sacrifica tudo pela pessoa amada. De fato, nisso a gente vê, porque eu parei de comer algumas coisas lá em casa porque não gosto de comer, então a gente nem faz, né? Porque não vai além do cheiro. Mas agora não tem jeito, com 2 pés de piqui lá em casa ele vai ter que comer. Não, ele não come, mas eu como. Né? Ai, ai. E aí, me remeteu ao quê? Que Deus, Ele entregou tudo para Jesus. Vários versos da Bíblia vêm mostrando que Deus entregou tudo que Ele podia, né? O amor, a responsabilidade por outros, aqui eu vim colocando. E também, Jesus entregou tudo por nós. Lá em Romanos fala, né, aqui eu botei só 3 versos diferentes de Romanos, mas enfim, tinha outros vários que eu fui achando sobre isso. E fui vendo, peraí, olha que amor apaixonado que Deus tem. Deus, tudo que Ele tinha, Ele entregou para o Filho dele, né, que é um grande amor, é uma generosidade. E aí, Jesus, com a generosidade da manha dele, como o risco incalculável, também entregou tudo por nós. Já pararam para pensar? De lá para cá, a gente tem esse amor. E cadê o nosso amor daqui para lá, né? Permanecer no primeiro amor é algo muito significativo e de grande valor diante de Deus. Sem esse primeiro amor, nós não podemos produzir bons frutos e nem estar preparados para participar da glória da ceia das bodas do Cordeiro. Quem falou isso foi a própria Madre no livro dela. Eu falei, gente, já parou para pensar que, peraí, se ele está falando lá que é tão importante, né? Fala, ó, eu tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor, nós temos esse problema aí. É muito importante para Deus. E está falando lá que se a gente não tiver esse primeiro amor, a gente não vai participar das bodas do Cordeiro. Porque para a gente comer da árvore da vida, a gente tem que participar das bodas do Cordeiro, certo? Então, é um pouco profundo isso daí, né? E o que nos impede de permanecer no primeiro amor? O que será que nos impede? A justiça própria. Que vem a ser a justiça própria. Tipo isso ali, ó. Se eu faço a obra de Deus, se eu faço a vontade dele, né? É isso, tá bom. É isso aí, basta. A gente se coloca assim, não, mas peraí. Eu tô aqui, tô vindo fazer o louvor, tô ensaiando, tô seguindo, tô guardando sábado, tô não sei o quê, e tá tudo certo. Será que é isso? Olha o que a irmã White diz lá em Testemunhos para os Missionários e Obreiros Evangelísticos, no capítulo 18, fala assim, ó. A razão de tantos não encontrarem êxito e confiarem em si mesmo e não sentirem confiarem em si mesmo e não sentirem a positiva necessidade de estar em Cristo ao saírem para buscar e salvar o perdido. Aqui a gente está tendo uma noção, né? A gente precisa disso, a gente precisa estar em Cristo para sair, buscar e salvar. Já aconteceu isso com vocês? Às vezes vocês fazerem uma programação, alguma coisa, parece que não fluiu, né? Você foi, fez, aconteceu e parece que não teve resultado espiritual aquilo ali. Será que nós fomos a Cristo? Nós fomos buscar a Jesus antes disso, com sinceridade de coração? Sem a nossa justiça própria, né? Porque às vezes a gente está fazendo achando que não,
tem que ser assim, vou fazer assim. É assim que eu estou aprendendo que tem que ser e vai ser. Eu quero chamar a atenção agora de vocês para dois personagens que nós temos na Bíblia. Nós não vamos ler, tá? Mas só para... Eu relatei aqui que tá. Um está em Mateus 19, de 16 a 30, que é o jovem rico. E o outro é Nicodemos, que está lá em João 3, 1 a 21. A gente sabe bem a história, acho que todos aqui conhecem, né? Quem não conhece, depois dá uma estudadinha aí para entender o que eu falei. Tá? O jovem rico, ele chegou para Jesus, né, e perguntou: o que eu faço para herdar o reino do céu? E Jesus falou: olha, vende tudo que você tem e dá aos pobres e me siga. Vem aqui pertinho de mim. E ele achou que aquilo ali para ele dava não. E o Nicodemos era um fariseu, né? Cadê? Já falei aqui do jovem rico, isso. E Nicodemos, por mais intimidado que ele tivesse se sentido diante de Jesus, e mesmo sendo um fariseu, um doutor da lei, ele quis saber o que Jesus quis dizer com nascer de novo. Porque ele perguntou, né? O que eu preciso também, né, para herdar o céu? Ele falou: olha, eu preciso que você nasça de novo. Ele queria entender como nascer de novo. Como? Da onde? Eu sei que é impossível, né, uma pessoa retornar ao ventre materno, mas aí Jesus explicou, discorreu toda uma narrativa e falou para ele: olha, o que importa é que nasça da água e do Espírito. Isso é o que importa. E aí a gente vê exatamente isso, que a maior dificuldade que nós temos, talvez seja a dificuldade que esses dois tiveram, né? De se humilhar. Olha o que a Ellen White diz aqui em Testemunhos Selectos. Devemos humilhar perante Deus a alma, de maneira que cada coração possa beber da fonte da verdade e esta realize na vida uma reforma que convença o mundo de que é de fato a verdade divina. Ou seja, enquanto a gente não se humilhar, não colocar para Deus que nós não temos condições de nada, a sabedoria não está em nós, está em Deus. A palavra da verdade é Deus, é Jesus. Nós somos meros instrumentos, então enquanto a gente não se humilhar e não nos colocarmos, né, diante de Deus, pedir a Ele que Ele realmente nos transforme, que Ele habite em nós dia a dia, momento a momento, a gente vai ver que não vamos alcançar essa bênção de levar essa verdade que convença o mundo. É muito difícil, né? Nos dias de hoje, principalmente. Então, vamos voltar aqui ao nosso texto. Nós temos uma promessa nesse texto. Temos ou não temos? Né? Que a promessa é: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Mas antes da promessa, nós temos uma exortação. Qual é a exortação? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós já temos a promessa, temos a exortação. E antes da exortação, nós temos uma repreensão, que a gente já ouviu, que foi a primeira coisa por onde a gente começou aqui, né? Tenho, porém, contra ti, né? Que abandonaste o primeiro amor, seguida de uma ameaça. Eu não sei se isso seria, talvez, essa palavra mesmo, né? Uma ameaça. Se não se arrepender, virei e tirarei o seu candelabro. Eu fiquei pensando, Deus age como a gente age às vezes, né? Como pais. A gente fala: olha, se você não fizer isso, vai dar ruim. Foi isso que Deus estava falando aqui, né, com João? Ó, se não se arrepender, não vou, eu vou tirar o candelabro. Tá, mas eu vou me arrepender do quê? Se eu estou tendo uma obra maravilhosa, eu estou aqui na igreja, eu estou fazendo meu ministério, louvando, pregando
Então, tudo ótimo. Ainda não gosto da obra dos nicolaítas, que os nicolaítas, eles tinham uma linha bem diferenciada, né? E aí eles começaram a introduzir isso dentro das igrejas cristãs da época. Uma linha mais, fugiu o nome da palavra? Gente, fugiu totalmente, mas nessa área mais sensualizada da coisa, entendeu? Esqueci o nome da palavra. O Henry lembrou, mas esqueceu. É da ordem de Balaão e Jezabel. Isso, ele veio da mesma linha de Balaão e Jezabel, que é uma doutrina totalmente mesclada, né, com outra coisa. Então, assim, e Deus não se agrada disso, ou é ou não é, né? Então, ele falou assim, que você, botei ali sem querer, pronto, que ele tirará o candelabro. E aí eu fiquei pensando, sim, mas então a gente vai se arrepender do quê? Se eu já estou fazendo tudo que é certo? O jovem rico, será que ter dinheiro era errado para o jovem rico? Que ele tinha que vender tudo e deixar? Né? E nascer de novo para o fariseu, que também sabia tudo da lei, que fazia, que estava ali cumprindo o que ele tinha que fazer. O que eu fui pesquisar, então, o que quer dizer candelabro? Né? E por que ele se coloca ele faz essa ameaça, né? O candelabro, ele só é eficaz se tiver luz, se iluminar. E para isso precisa de fogo. E o fogo só se mantém aceso se tiver o azeite. Porque sem o azeite nós não temos fogo. Esse candelabro tem a sua representação ali dentro do santuário. E tem essa representação também de levar essa luz de Jesus Cristo ali para o mundo. E nós sabemos que o azeite, aqui nas profecias, simboliza o Espírito Santo. Então, sem o azeite, sem o fogo, o candelabro perde a função. Para que ele vai ter um candelabro ali? Adianta você falar que é de Jesus, que está fazendo a obra dele e tal, mas sem o azeite, sem iluminar de verdade, por isso que ele falou, eu vou retirar esse candelabro. Ele está disfuncional. A gente fez uma reforma recentemente aqui, ficou bem melhor, né? A gente olha agora, que antes era o piano aqui amontoado, um coral escondido, não sei o quê. Agora está mais organizado, mais arejado, temos amplitude, assim, tinha coisas disfuncionais. Algumas coisas foram tiradas, outras foram colocadas para manter a função. E Deus age dessa maneira na nossa vida. A irmã White coloca lá, nesse mesmo livro, Testemunho para Ministros, Obreiros e Evangelistas, essa é a próxima frase que eu vou falar, que são assim, ó, o calor do seu primeiro amor está gelado, e a menos que sejam regados pelo batismo diário do Espírito Santo, o seu castiçal será removido do seu lugar, a não ser que reaprendam e pratiquem as primeiras obras, as quais foram vistas quando os crentes procuraram parentes, amigos e conhecidos e com o coração transbordante de amor contaram a história do que Jesus era para eles e do que eles eram para Jesus. Eu achei isso aqui, como diz, pronto, achamos o segredo. O que é que Deus quer dizer com isso? Me arrepender do quê? Me arrepender de ter esquecido aquele primeiro amor quando eu conheci Jesus, que eu tinha de contar o que ele era para mim, o que ele fazia por mim e o que eu fazia por ele e o que eu era para Jesus. E eu achei interessante, eu comentando isso com meu esposo, ele falou assim, tá, mas peraí, eu já nasci na igreja, eu conheço Jesus desde sempre. Olha como nós caímos nesse perigo. Eu também estou na igreja, como eu disse, desde pequena. Né? Então, assim, primeiro eu estava na igreja luterana, depois na adventista. E aí, o que eu vejo? A gente já conhece Jesus das historinhas, de tudo que a gente aprende.
Mas e esse Jesus de verdade? Quando é que você conheceu? Você já realmente conheceu Ele? Eu me fiz essa pergunta na época que eu li esse livro, e eu me lembrei da época que, de fato, eu conheci o amor de Jesus. Eu lembrava ali da história de Jó, né, quando ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, né? No final do livro de Jó, eu amo ali, capítulo 32, eu acho, por ali. Enfim, eu lembro que foi no colégio, eu de fato cumpria os requisitos. Estudava lição, ajudava no louvor, ajudava no desbravador, aliás, depois lá ajudei foi nos aventureiros, tinha minhas missõezinhas lá e tal, até que uma amiga me chamou para ir no famoso culto da mata. Aí o culto da mata, 5 horas da manhã, saí aqui em São Paulo, sei lá que horas da madrugada, para chegar 5 horas lá no colégio. E, pasme, a primeira vez que eu fui, eles falaram, gente, há quase 50 anos a gente realiza esse culto, pode armar o tempo de chuva que for. Nunca choveu nesse culto. Mas o dia que eu fui, choveu. Eles falaram assim, aí ele falou assim, tem alguém aqui que deve ter vindo buscar uma bênção muito especial, um encontro com Deus muito especial. Aquilo me marcou. Porque eu falei assim, eu espero que o que ele tenha falado seja verdade, porque eu sei que depois outras vezes choveram, mas até ali, e a minha amiga que ia falava, não, nunca choveu, a gente vem no inverno, vem na chuva, nunca choveu. E aquele dia choveu, porque São Paulo, né, gente, chove, do nada chove. E eu fiquei marcada, e eu pedi mesmo, através da lei, que Deus se apresentasse para mim de forma real, que ele fosse real, que eu conseguisse conviver com ele. E aquilo ali foi me mudando de uma maneira, Deus se apresentou para mim, mostrando coisas que ele podia fazer. E essa chuva lá para mim foi uma realidade. Eu falei assim, nossa, Deus de fato se mostrou para mim ali que ele estava querendo me lavar, me banhar com o Espírito Santo dele, que eu precisava disso. E eu comecei a buscar ele mais vezes, de madrugada, às vezes mesmo se eu não ia no culto da mata, eu fazia. E depois, o ministério da gente vai acontecendo, né? No tempo que eu fui regional jovem, eu lembro que eu tinha um propósito de orar 3 horas da manhã. Que dia, meu marido me conhece, a vida toda eu fui assim. Detesto acordar de madrugada. Gosto de acordar cedo, mas não de madrugada. Eu preciso dormir, eu sou uma pessoa que precisa dormir. Senão eu fico insuportável. Então, eu fazia esses propósitos. Deus foi me mostrando inúmeras coisas na vivência dele. E eu consegui testemunhar disso. E hoje eu parei de novo e me perguntei nessas últimas semanas, gente, que correria não é nada. E foi isso mesmo, quando ele me chamou para fazer o sermão, eu falei assim, cadê o meu primeiro amor? Há um tempo atrás, ele podia me chamar que eu, já tinha um sermão pronto, qualquer coisa assim. Eu não tinha. Cadê o meu primeiro amor? Não sei se isso acontece com vocês, eu estou falando do que tem acontecido comigo. E às vezes eu vejo e percebo que algumas pessoas também estão nessa luta, é uma luta. Ela que termina aqui falando assim, se o Senhor despertasse os que estão em posições de responsabilidade para que não empreendesse o trabalho confiando em sua própria capacidade, a obra que sai de suas mãos não terá o molde e a inscrição de Cristo. Já pararam para pensar? Quantas vezes a gente vem fazer alguma coisa? Vou falar agora do nosso ministério aqui, que eu atuo mais aqui na igreja, que é a música. Então a gente vem, ensaia, prepara. Eu tantas vezes estou dirigindo ali, né? Porque eu faço atendimentos domiciliares. Estou dirigindo, ensaiando, cantando. E chego aqui crendo, não, a nota tem que estar assim, cobra isso e tal. Não é esse ritmo, vamos aqui, precisa disso, daquilo. E será que eu
pedir esse louvor nas mãos do Senhor? Será que esse meu louvor está saindo com a impressão da mão de Deus? Eu falo com a assinatura de Deus embaixo? Será que ele fala, não, pode cantar que não assina embaixo? Será que está sendo assim? Eu me pergunto. E eu vejo que o que a gente precisa, como ela diz aqui no texto, é o Espírito Santo. Porque Jesus, quando ele foi, então a gente só vai achar Jesus através do Espírito Santo, porque ele deixou o Espírito Santo para nos guiar. E o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente busca o Espírito Santo, nós encontramos Jesus. Então nós temos que buscar diariamente, né? A irmã White às vezes escreve dioturnamente, eu acho interessante, né? Que de manhã, de tarde, de noite, não interessa. Busque constantemente a presença, o batismo do Espírito Santo, porque, como ele falou lá para Nicodemos, você tem que renascer da água e do Espírito, né? Então, nós batizamos na água, aceitamos Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo foi batizado, mas nós temos que buscá-lo nesse Espírito e pedir para Ele que nos renove a cada dia. E eu quero finalizar aqui com vocês com esse verso que eu gosto demais. Eu acho que ele é muito, muito real para mim. Eu gosto de lembrar quase toda manhã, e isso parece que uma voz me fala. Eu espero que seja o Espírito Santo mesmo, né? Que me fala: consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disto a vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Olha que poderoso. Nós acho que essa oração a gente tem que escrever para acordar de manhã e fazer essa oração. É uma oração poderosa. Essa é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos para que se executem ou deixem de se executar, conforme o indica a sua providência. Quando o irmão falou ali que ele não conseguiu ano passado fazer a missão dele, nesse projeto que ele tem de aniversário, eu lembrei disso daqui. Ou seja, será que foi mesmo uma obra maligna ou foi uma providência divina? Porque você está se colocando nas mãos de Deus para ir fazer a obra dele. Quando a gente se coloca, às vezes a gente não executa por providência divina. Deus sabe o porquê que ele não permitiu que a gente fosse. Então, até para isso a gente tem que entender a providência divina. Assim, dia a dia podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Então nós só podemos ter esse amor, contar o que Jesus está fazendo por nós, se a gente se entrega a Ele de manhã, se a gente conversa com Ele, se a gente coloca os planos que nós temos e queremos aceitar o plano dele. Meu marido costuma dizer assim: não, gente, a Raquel ora para pedir uma vaga de carro. É sério, gente, eu oro mesmo. Eu tenho um Deus poderoso. Às vezes eu nem sempre peço na sombra, mas às vezes eu ainda peço na sombra e Ele dá. Deus é generoso demais. E é assim, ó, e eu escuto. Gente, vou contar um testemunho aqui para vocês de agora. Eu saí de casa de manhã, como eu tinha uma gestante para atender, eu estava de calça, eu faço exercícios com ela e tal. Trouxe na minha cabeça, né? Arrumei a sacola de roupa, trouxe porque eu vinha pro culto, tal. Cadê a sacola? Não trouxe. Aí a Aileen me emprestou uma roupa, só que aí eu achei que ficou muito... A pessoa... É porque a Aileen, né, gente, é P, eu tô G, não dá. Eu falei, gente, eu preciso arrumar uma saia. Aí, onde eu trabalho, só Zona Nobre, né, Lago Sul. Aí eu falei, meu irmão, aqui do lado desse shopping não tem nada que eu vá conseguir comprar. Assim, talvez, né, se eu parcelar várias vezes, quem sabe, né? Mas daí meu marido talvez me pedisse o divórcio. Enfim, aí eu peguei e falei, bom, eu preciso arrumar um lugar. Falei, eu orei em silêncio. Falei, se
Senhor, eu preciso de uma saia que seja menos de R$100. Porque eu tô com muita saia lá no meu guarda-roupa, eu tenho 12. Aí eu saí, falei, ai meu Deus, eu já sei. Eu falei, onde é que eu entro? Eu falei para Deus, e Deus me dirigiu, ó, você vai entrar por aqui. E eu entrei, e eu pensando, droga, por que eu não fui nessa área? Quando eu tô subindo, nessa área, eu falei, nessa área, gente, eu vou parar aqui. Essa área, para quem não sabe, é um brechó, né? Tem legal aqui em Brasília, tem umas outras. Aí cheguei lá, gente, a saia. Aí ela foi mostrar a saia. Ai, a saia estão 40 e pouco, 50 e pouco. Eu falei, que bom, dá no meu. Aí quando eu peguei a saia, experimentei, mandei foto pro marido, tudo, ai, gostei, tá. Aí veio um rapaz, não, ela é um conjunto. Aí eu falei, então me dá um conjunto, porque a blusa que eu estava larga para outra saia que eu ia trazer, enfim. Mas, gente, Deus guia a gente. Então, assim, eu gastei pouca coisa a mais, foi 120, eu acho, R$120. Mas eu tô com uma roupa, duas peças, né? Porque aqui em Brasília a gente não compra uma roupa de qualidade, né? Nesse preço. Então, assim, é um testemunho que eu tenho que dar, porque quando a gente se entrega nas mãos de Deus e coloca, Deus guia a gente. É uma coisa, é pequeno isso, gente? Fala, que diferença isso fez na vida de vocês? Nenhuma, eu acho, né? Não sei, mas pra mim fez. Porque Deus sabe, desesperou. Eu falei assim, gente, agora, será que eu vou? Tá pegando aqui no meu quadril, não sei, enfim. A gente tenta fazer o melhor para Deus. Então, gente, eu quero trazer isso para vocês. Busquem esse primeiro amor. Peça que Deus renove esse primeiro amor. Que, como a gente cantamos no início, que Ele restaure essa nossa consagração dia a dia. E eu quero convidar você para cantar com a gente. Para finalizar, em forma de oração já, renova-me. Vamos ficar em pé para cantar? Isso, o Henry vem me ajudar. Acho que todos sabem esse hino, né? Grandioso Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tantas vezes, ó Pai, abandonamos esse primeiro amor que temos por Ti, ó Pai. Talvez tínhamos, ó Pai. Como cantamos aqui, nos renova, Deus.